Olá! Hoje a gente vai desvendar o que de fato significa ser brasileiro aos olhos da lei. Vamos entender os caminhos e as regras da nacionalidade brasileira, mas de um jeito bem claro e direto. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa pelo básico, o que é nacionalidade, depois explora os jeitos de se tornar cidadão, dá uma olhada no que a nossa lei diz sobre isso e, o mais legal, aplica tudo num caso prático. E ainda vamos ver as diferenças entre quem nasce brasileiro e quem se torna, e as complexidades de ter mais de uma cidadania. Vamos lá? Bom, para começar, o que é exatamente nacionalidade? Definitivamente não é só um carimbo no passaporte, viu? É a base de todos os nossos direitos e deveres como cidadãos. Vamos entender essa conexão. Pensa assim, é como se fosse um contrato. De um lado, o Estado oferece proteção, direitos como votar, ser votado, acesso a serviços. Do outro, a pessoa tem deveres como pagar impostos e respeitar as leis. É essa ligação que nos define oficialmente como parte do povo de um país. Exato, essa é uma forma ótima de enxergar a coisa. A nacionalidade, no fundo, define quem é da família de um país. E como em toda família, existem regras sobre quem pode entrar para ela. Então, como é que alguém entra para essa família? Basicamente, existem duas portas de entrada no mundo todo. Ou a pessoa já nasce dentro dela, ou ela escolhe se juntar mais tarde. Vamos ver qual é a diferença. E aqui está a grande divisão. A nacionalidade originária é aquela que a gente recebe no momento em que nasce, não é uma escolha. No Brasil, essas pessoas são os brasileiros natos. Já a adquirida é uma escolha consciente, um processo que a gente chama de naturalização e que transforma alguém num brasileiro naturalizado. E como se decide quem nasce com essa nacionalidade? Existem duas regras principais no mundo. O jus soli, ou direito de solo, que significa nasceu naquele território, é cidadão de lá. E tem também o jus sanguinis, o direito de sangue, que é quando a nacionalidade vem dos pais, não importa o lugar do nascimento. Ok, já entendemos a teoria geral, mas e no Brasil? Como a gente aplica essas regras na prática? Vamos mergulhar na nossa Constituição para descobrir exatamente quem é considerado brasileiro. A nossa Constituição é bem clara sobre isso. É brasileiro nato quem nasceu aqui no Brasil, ou quem nasceu lá fora, mas o pai ou a mãe estava trabalhando a serviço do país, ou ainda, se nasceu no exterior, filho de pai ou mãe brasileira e vem morar aqui e depois dos 18 anos escolhe ser brasileiro. Certo. E para quem não se encaixa nessas regras, o caminho é a naturalização. E aqui, a lei dá uma facilitada para quem fala português, exigindo só 1 ano de residência e boa conduta. É um reconhecimento dos nossos laços, né? Já para pessoas de outros países, o requisito é maior. 15 anos morando aqui sem interrupção e sem problemas com a justiça. Teoria é uma coisa, mas a prática é onde tudo fica mais interessante, né? Vamos aplicar o que a gente aprendeu até agora num estudo de caso para ver como essas leis funcionam na vida real. Então, essa é a família. O Cristiano é brasileiro, a Sônia é alemã, eles moram na Alemanha com a filha de 8 anos e a história deles levanta uma questão super comum nesse mundo globalizado de hoje. Se eles resolverem voltar a morar no Brasil, como é que fica a cidadania para a Sônia e para a filha? Os caminhos para as duas são os mesmos? Vamos analisar. Para a filha, a resposta está lá no direito de sangue, o jus sanguinis. Como o pai é brasileiro, basta a família vir morar no Brasil. Quando ela fizer 18 anos, pode simplesmente optar pela nacionalidade. E o mais importante, ela vai ser considerada brasileira nata, com todos os direitos que isso significa. Agora, para a Sônia, a mãe, a história é outra. Como ela não tem ascendência brasileira, o caminho dela é o da naturalização. Lembra daquela regra dos 15 anos? Pois é. Ela precisaria morar no Brasil por todo esse tempo, sem interrupção e sem ter antecedentes de criminais, para só então poder solicitar a cidadania. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Depois que a Sônia se naturalizar e a filha for reconhecida como brasileira nata, elas vão ter exatamente os mesmos direitos? A lei faz alguma distinção entre elas? E a resposta é quase sempre sim, mas existem algumas exceções bem importantes. Essa tabela mostra os cargos que são exclusivos para brasileiros natos. A lógica por trás disso é a segurança nacional. Cargos como presidente da República, ministros do STF e oficiais das Forças Armadas são considerados tão estratégicos que a Constituição os reserva só para quem tem esse vínculo de nascimento com o país. A história da Sônia e do Cristiano leva a gente para outro tema super atual, a múltipla cidadania. Hoje em dia, é muito comum encontrar pessoas com 2 ou mais passaportes. Mas como é que a lei lida com isso?
É importante entender dois extremos aqui. De um lado, existem os apátridas, que são pessoas que, infelizmente, não têm nacionalidade nenhuma. E do outro, os polipátridas, que são cidadãos de vários países ao mesmo tempo. E aqui vai uma informação super importante e bem recente. Antigamente, um brasileiro podia perder a cidadania se adquirisse outra. Isso mudou. Agora, a lei brasileira garante que ninguém perde a nacionalidade brasileira só porque conseguiu outra, a menos que a própria pessoa peça formalmente por isso. É uma proteção enorme para os brasileiros que vivem no exterior. E tudo isso deixa a gente pensando, com as pessoas se movendo, trabalhando e formando famílias pelo mundo afora como nunca antes, como será que o próprio conceito de cidadania vai evoluir? Será que essa ligação com o único país vai continuar sendo tão central nas nossas vidas? É uma pergunta que fica para todos nós refletirmos. Obrigado pela companhia.